Lucas, o capítulo 13 e o versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, para que ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, ou a adube, e se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite, tudo o que preciso, em nome de Jesus, amém, e tome assento adorando e glorificando a Ele. Meus irmãos, o que é mais importante? Aquilo que está do lado de fora ou aquilo que está do lado de dentro? O que é mais importante? As nossas ações ou as nossas motivações? O que produz mais efeito? O que falamos e fazemos ou o que sentimos? Esta campanha, ela nos ensinará a respeito destas questões. O que é mais importante para nós? O exterior ou o interior? Na verdade, se o irmão e a irmã pensar, refletir, o exterior nada mais é que um resultado daquilo que está dentro de nós. As coisas que saem das nossas bocas, nossas palavras, nossos olhares, nossas ações, somente são um reflexo daquilo que está dentro de nós. Lucas, capítulo 6, o verso 45, a irmã Letícia vai colocar para nós aqui. Jesus, ele está falando a respeito destas verdades. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Mateus capítulo 12, o verso 34, Jesus chega a dizer que a boca fala do que está cheio o coração. E é isso que nós precisamos entender. Qual a importância de nós tratarmos as coisas de dentro, as nossas raízes. Porque se não tratarmos os nossos resultados, os nossos frutos, não serão frutos que glorifiquem a Deus. Então, as coisas de fora nada mais são que o resultado daquilo que está dentro de nós. Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, que nós lemos, está falando sobre a importância de algo que muitos crentes se esqueceram nesses dias. A importância do arrependimento. E talvez o maior pecado da igreja não será o pecado da fofoca, da murmuração e tantas coisas que matam outros irmãos, mas a falta disto que Jesus está dizendo, arrependimento. Porque o arrependimento é a chave que abre a porta para o reino dos céus. A mensagem de Cristo, enquanto andou nessa terra, foi: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E Jesus está respondendo a alguns que falavam da parte dos galileus, aqueles que foram mortos por Pilatos em um sacrifício. E Jesus está respondendo estes homens que estão questionando Jesus a respeito deste episódio. E Jesus começa a falar para eles, dizendo: cuidais vós que estes galileus foram mais pecadores que todos os galileus por terem padecido tais coisas. E Jesus continua dizendo: não,
Vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E Jesus está falando, se eles não se arrependessem, não haveria para eles salvação. Se eles não tomassem esta decisão de curar o seu interior ou abrir o seu interior para que a mensagem do Evangelho chegasse até ele, eles também pereceriam e não haveriam para eles salvação. E agora Jesus conta uma parábola. Uma parábola é uma história comum com verdades espirituais, ou que revelam verdades espirituais, porque Jesus era simples, ele ensinava de maneira simples, olhando para aquele povo e buscando uma mensagem que fosse acessível ao entendimento daquele povo. E ele começa a falar a respeito de um homem que tinha uma figueira que estava plantada durante 3 anos. Mas não deu frutos. E quem já sabe mais ou menos de árvore, sabe que se durante 3 anos ela não dá frutos, provavelmente ela não dará mais frutos. É o tempo que ela tem de maturação, de crescimento, de desenvolver o seu estado para crescer e gerar algo. Se ela não gera em 3 anos, provavelmente ela não terá frutos. E agora o vinhateiro que estava com aquele dono daquela plantação diz ao seu senhor: deixe que eu escave ela, deixe que eu esterque, adube as suas raízes, e se ela por um período de 1 ano não der frutos, aí nós a cortamos. Esta parábola é de um homem que se dispõe a expor as raízes daquela figueira, para dar a ela uma oportunidade mais de ser curada, restaurada, 1 ano mais de chances para que ela possa ser curada por completo. Este é um exemplo de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus trabalhando conosco, nos dando oportunidades, escavando nossas raízes para que nós sejamos curados. Talvez você pense assim: mas pastor, o que é uma raiz? Raiz é a parte inferior da planta. Raiz, na verdade, é o que sustenta uma árvore ou uma planta. É a raiz que tem 2 funcionalidades muito importantes. A primeira, dar sustentação àquela planta, para que o vento não derrube ela, para que as condições externas não a firam ou não venham destruí-la. Mas a segunda função de uma raiz é trazer o nutriente, as substâncias da terra, a água até aquela planta ou aquela árvore. A raiz é o que ninguém vê. Raiz é o que está na parte de baixo da terra. Mas se tirar a raiz, não tem árvore, não tem planta, não tem vida. É o que Jesus diz em João capítulo 15, o verso 5, na segunda parte, quando ele está falando sobre nós sermos como ramos que dependem dele, como a vide verdadeira ou a videira verdadeira. Ele chega a dizer: porque sem mim, se vocês não estiverem ligados em mim, eu como raiz de sustentação de vocês, vocês não poderão fazer nada. Raiz é o que traz vida. Raiz é aquilo que ninguém vê, mas é aquilo que fornece energia e busca água. É aquilo que está dentro, aquilo que nos sustenta. Trazendo para nós, é aquilo que está dentro de nós, que ninguém vê, mas é aquilo que é essencial para nós. Nosso coração, nossos sentimentos, aquilo que não é visto a primeiro momento, mas se revela com nossas ações e palavras. Mas é importante e fundamental o que está dentro de nós, que nos sustenta, que nos dá energia. Curar nossas raízes é sermos restaurados no nosso interior, sermos ministrados dentro de nós. A Bíblia diz que nós também somos como árvores.
O Salmo 1, verso 3 diz: nós somos como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ela faz prosperará. Jeremias 17:8, a Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Romanos 11:17, Paulo está dizendo aos irmãos de Roma: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, que é Cristo. Então a Bíblia usa esta linguagem para se referir a nós. Só que, irmãos, nós estamos vivendo dias em que nós temos uma roupa muito bonita, uma boa organização, uma boa liturgia no culto, mas temos um problema: nossas raízes não são curadas. Nós estamos bem no exterior, nos escondemos, colocamos nossas máscaras evangélicas, entramos no culto e parece que está tudo muito bem. Só que Deus conhece nossas raízes e Ele quer curá-las, porque nós não podemos viver a vida cristã dizendo: eu sou ligado na videira, mas não temos a vida da videira, que é Cristo em nós. Porque não podemos viver uma vida de aparências. Jesus disse algo em Mateus capítulo 7 que me preocupa e traz temor para o meu coração: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus está falando sobre pessoas que o serviram ou fizeram a obra em nome dele, mas não tinham suas raízes curadas, e por isso ele diz: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci, vocês que praticaram a iniquidade. O que é iniquidade, meus irmãos? O pecado do coração, o orgulho, aquilo que ninguém vê, mas está escondido dentro de nós. Aquilo que nós disfarçamos, escondemos, mas o céu vê e o céu conhece. E Deus está dando a nós uma oportunidade nesta campanha de sermos libertos destas coisas, de sermos livres de nós mesmos, de sermos curados no nosso interior, porque o propósito do céu é que nós possamos dar frutos, e frutos que permaneçam para a glória e honra do nome dele. Se não me falha a memória, João capítulo 15, o verso 16, coloque aí por favor, Letícia. Jesus está dizendo: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Pergunta: se nossas raízes não são curadas, que fruto teremos? Se nossas raízes estão doentes, que tipo de fruto sairá de nós? Frutos que permanecem ou não? Não permanecerá. O fruto que sairá de nós é o resultado do que está dentro de nós. Talvez você se pergunte: pastor, por que no momento das crises, das dificuldades, dos problemas, o irmão ou a irmã revela coisas do seu coração que antes nós desconhecíamos, manifestam alguns sintomas, algumas características, colocam somente para fora o que estava dentro e antes não tinham a oportunidade. Na reunião de obreiros que nós tivemos, eu falei aos obreiros exatamente estas palavras: este é o tempo em que Deus está dando a nós a oportunidade de nós nos consertarmos e está revelando o que está dentro do nosso coração. Se queremos Deus ou se não queremos. Se somos dele ou se não somos. E a verdade é essa. Nós estamos vivendo dias em que pessoas que não têm suas raízes curadas não suportarão a batalha da fé, que é árdua, que é trabalhosa, que é difícil. A pergunta que eu lhe faço hoje é: assim como o vinhateiro disse para o dono daquela plantação:
dizendo: posso escavar as raízes e colocar adubo, esterco nelas, para ver se elas serão curadas. A pergunta que eu lhe faço é: Deus pode tratar as nossas raízes? Deus pode escavar aquilo que está escondido e expor o que está do lado de dentro? Deus pode tirar para fora aquilo que está dentro? Eu lembro-me de uma oração em que estava participando e Deus deu uma visão ao nosso pastor, que disse para um outro obreiro que estava naquela reunião, e disse: eu olhei para você e Deus me deu uma visão de você como se fosse uma banana, e Deus está descascando você, tirando suas cascas e trazendo para fora o que está dentro de você. Depois daquele dia, aquele homem nunca mais se levantou, porque Deus começou a tirar aquilo que estava dentro, expor aquilo que estava dentro. Esse é o tempo em que Deus quer curar as nossas raízes. A pergunta que eu faço aos irmãos é: o que nos impede de sermos então curados? Se eu sei que Deus está à disposição de nós para nos curar e deseja tratar as coisas que estão do lado de dentro, o que nos impede? Que atitudes têm nos impedido de sermos curados por Deus? Em primeiro lugar, quando nunca assumimos nossas culpas e responsabilidades, mas sempre estamos culpando alguém. Deus quer nos curar, mas enquanto nós vivemos a vida cristã, apontando os dedos para tudo e para todos, culpando tudo e todos dos nossos problemas e das coisas que dizem respeito a nós, não seremos curados. Há um conselho do céu para mim e para ti: seja honesto diante de Deus. Olhe para dentro de você e diga: a culpa não é do outro. Eu somente tenho a capacidade de identificar no outro aquilo que está dentro de mim, que ainda não tive coragem de colocar para fora, mas apontar o dedo para o erro alheio é mais fácil, para esconder aquilo que a minha covardia não deixa sair para o lado de fora, para que eu seja curado por Deus. Aleluia. Pessoas que vivem a vida culpando os outros de todos os seus problemas são pessoas que não são curadas. Pessoas que não terão a oportunidade de deixar Deus escavar as suas raízes, porque elas acham que elas não têm problemas, que elas não são luta para ninguém, que elas são perfeitas. Irmãos, eu volto a repetir: ninguém é perfeito. Todos nós estamos em um processo. O processo que Paulo diz aos Efésios: até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele chega a dizer, ou aos Filipenses, se não me falha a memória: aquele que começou a boa obra em vós, ele não terminou, mas ele aperfeiçoará. 1:8, por aí 1:6. Paulo está dizendo: aquele que começou, ele não terminou a obra. Então nós somos uma obra inacabada. A palavra aperfeiçoá-la vem do grego catartismo, aquele que está num processo de ser feito inteiro, completo. Ele não é, mas Deus está trabalhando. Como um oleiro que vai trabalhando com vaso e tem as suas etapas, mas vai trabalhando. E cada etapa ele vai aperfeiçoando um lado, o outro, até que o vaso esteja pronto para ser um instrumento nas mãos de Deus. Só que pessoas que não assumem suas culpas, são pessoas que dizem: eu sou perfeita, não tenho erros, o erro sempre é o outro. Essas pessoas não são curadas, elas não avançam, elas não desenvolvem a profundidade da fé, a profundidade das suas raízes, ou até mesmo a restauração e a cura das suas raízes. Para sermos curados, nós precisamos entender que tem coisas que nos bloqueiam, coisas que nos impedem. Já viu aquela planta que é colocada dentro de uma caixa de vidro
E com um pouco de terra e alguém vai colocando água, as raízes vão crescendo e você vê dentro da caixa de vidro que as raízes estão ali, mas as raízes não podem avançar porque a caixa de vidro impede as raízes de avançarem e ela não tem mais profundidade porque está limitada. Pessoas que não assumem suas culpas e responsabilidades estão limitadas nas suas raízes, não crescem, não desenvolvem. Não fluem na vida espiritual. Por quê? Porque sempre é os outros, nunca sou eu. Sempre é o outro. Só que nós daremos conta de nós mesmos, não da vida alheia, meu irmão. Eu, como pastor, darei conta das ministrações que faço, da palavra que tenho pregado, dos conselhos que dou, se é bíblico ou não. Só que você tem uma decisão como ouvinte, praticar ou não. E essa decisão, ela é sua, não é minha. Se o Espírito Santo é o que convence, então quer dizer que o homem não tem poder de convencer ninguém. Porque a oportunidade é dada a todos nós de sermos restaurados ou não. O que nos impede de sermos curados em nossas raízes? Buscar ajuda no lugar errado e com pessoas erradas. Os irmãos não imaginam quantas vezes eu já vi pessoas que foram pedir conselhos para pessoas que lhe aconselharam mal. E nós falamos aqui na terça-feira sobre a importância de termos bons conselheiros na nossa vida, pessoas que nos aconselhem dentro da palavra de Deus, mesmo nos confrontando. Mas pessoas que não fazem mais parte da fé, porque queriam ser curadas, mas pediram ajuda para pessoas erradas, ou em lugares errados. Pessoas que às vezes foram traídas e receberam conselhos dizendo, pague na mesma moeda, faça igual, vá lá, brigue, fale, discuta. Pessoas que foram mal aconselhadas. Pessoas que dependeram mais dos homens que de Deus. E não entenderam que o único que é a fonte da nossa vida espiritual é Cristo Jesus. Primeira carta a Timóteo, Paulo escrevendo, capítulo 2, o verso 15, ele diz, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então é 2 Timóteo. Só há um mediador, só há um, ele é o mediador por excelência. Não é nem Maria, nem José, nem Adão, nem Eva, nem Marcelo, nem ninguém. Só ele é o mediador. Quais são as consequências de não termos raízes curadas? Não suportaremos os ventos que sopram contra a nossa fé. Se é a raiz que nos sustenta, os ventos irão soprar, e se nossas raízes não forem saudáveis, firmes em Deus, nós não suportaremos. E nós estamos vivendo esses dias, dias de ataque contra a nossa fé, dias difíceis. Paulo já diz também a Timóteo, 1ª e 2ª carta, ele diz que os últimos dias serão dias trabalhosos. A raiz é o que sustenta. E sem ela não há resistência contra os inimigos externos. O vento vai soprar. E eu lhe pergunto, você vai ficar de pé? O vento sopra e revela quem está fundamentado em Deus ou não. Quem tem uma fé em Cristo ou fora dele. E aí Deus nos dá oportunidades. E se nós não aproveitarmos as oportunidades, amanhã pode ser tarde. Lembra do hino da harpa cristã? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tem gente que disse amanhã eu resolvo e amanhã foi tarde. Tem gente que disse amanhã eu serei curado, eu buscarei a Deus, eu viverei uma vida fiel à palavra de Deus, só que o amanhã foi tarde. Nós não sabemos, irmãos, todos nós estamos em uma fila invisível chamada morte. Para uns falta 10 folhas, para outros 5, outros 3, para outros 1, para outros 5 linhas, e nós não sabemos.
Não podemos dizer, eu sou mais novo, vou viver mais. Não existe isso. Deus sabe o tempo e cabe a nós aproveitarmos as oportunidades. Se nossas raízes não foram curadas, nós não suportamos os ventos. Se nossas raízes não forem curadas, seremos suscetíveis a doenças espirituais deste tempo. Eu fiz uma breve pesquisa nesta tarde e pesquisei na internet sobre quais eram as doenças que atacavam justamente as raízes das árvores. Bactérias, fungos, alguns tipos de animais que atacavam a raiz da árvore e a matavam. Agentes externos e internos. Nós estamos vivendo este tempo em que, se nós não nos guardarmos em Deus e não vigiarmos e orarmos, a frieza vai entrar, a apostasia vai chegar, vão querer te afastar da igreja, dos irmãos, da fé, da bênção de Deus em estar em comunhão, trazendo doenças, brigas, inimizades, contendas, falácias, coisas que querem te roubar. Não é de nós, irmão, é de Cristo Jesus. Se nós não termos raízes curadas, não haverá um crescimento saudável. Teremos crescimentos, mas crescimentos com anomalias, que nos roubarão de Deus. Paulo chega a dizer aos coríntios, meus irmãos, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus quer dar crescimento, e nós devemos entender, só que isso tem que ser feito de maneira saudável. O crescimento que Deus dá é o crescimento para aqueles que aceitam Ele escavar, expor as raízes e tratar as coisas que precisam ser tratadas. O vinhateiro, ele vai cavar ao redor daquela figueira. As raízes que estavam escondidas vão ser expostas. E ele vai colocar esterco nela. Quem gosta de esterco? Ninguém, irmão. Ninguém suporta o cheiro. Eu fui num lugar, né, irmão Erivaldo? Eu falei, ó, o cheiro está forte. Tinha plantações. O cheiro do esterco para fazer a árvore, a plantação crescer. Mas ninguém gosta de dizer, oh meu Deus, traz 1 quilo de esterco que eu vou botar na sala da minha casa. Ninguém gosta, irmão. Ninguém gosta. Só que para crescer tem que ter. Deus pode expor suas raízes e colocar o esterco. Aquilo que Ele quer fazer para te levar a ter profundidade, firmeza. Pode te contrariar, pode puxar a tua orelha, a tua língua, teu nariz. Pode dizer para você, está errado, precisa botar a tua vida em ordem conforme a palavra de Deus. Ou vai dizer, não toca nas minhas raízes. Quando Ele diz perdoa e você diz não vou. Quando Ele diz suporta e você diz não quero. Quando Ele diz fica e você diz quero ir. Ele pode escavar. Porque nós estamos vivendo dias em que os crentes estão dizendo, Deus me faz crescer, mas não toca nas minhas raízes. Deus me traz a bênção, mas não trata as minhas raízes. Senhor, me dá um carro novo, uma casa nova, envia as provisões, mas não seja o meu Deus, não toque naquilo que eu não quero. E Ele pergunta para nós, quer crescer mesmo? Quer ser curado mesmo? Quer ser restaurado? Quer ser um cristão curado? O que nós perdemos quando não deixamos Deus nos curar? Perdemos a capacidade de frutificar. Quantos crentes que não dão frutos para Deus? Ou não existe fruto neles que glorifique a Deus? A árvore não é conhecida por sua folhagem. Sua folhagem sem frutos denuncia uma raiz que não foi tratada. Tem beleza, mas não cumpre o propósito. Tem beleza, mas não alimenta ninguém. Tem beleza, tem aparência, mas não gera nada que glorifique a Deus. Raízes que não foram curadas não frutificam. Eu lembro-me de um sonho que uma irmã teve, em que Deus deu a ela uma visão certa feita de um pé de laranjeira muito grande. E a laranjeira
Jesus estava ao lado dela e dizia: esta é a minha igreja, bonita, cheia de folhas e laranjas. Só que ele pega um cajado e começa a bater na árvore. Pá, pá. E as laranjas começam a cair. Quando as laranjas caíam, elas se partiam e era bonita por fora, mas estavam podres por dentro. E ela começa a chorar porque ficam 5 laranjas na árvore. E Jesus fala para ela: não chore pelos que caíram, se alegre pelos que frutificam para a minha glória. Nós precisamos entender, se as nossas raízes não forem curadas, nós não daremos frutos para a glória de Deus. A pergunta que eu lhe faço para nós orarmos nesta noite: como seremos curados? Como seremos restaurados? Como vamos ser pessoas que têm suas raízes curadas? Em primeiro lugar, esteja onde o rio de Deus está correndo. Esteja onde as águas do Espírito Santo estão passando. Tem muita gente por aí dizendo: não precisa ir para a igreja, não precisa dessas coisas, mas é aqui onde nós nos reunimos para buscar as águas do Espírito. Ao cheiro das águas, diz o versículo que nós lemos no início deste culto, na abertura da campanha, ela brotará. Ao cheiro das águas, ela tornará. Quer ser curado, esteja onde o rio de Deus está passando. Irmãos, quantas e quantas vezes já me disseram assim: pastor, por que não manda aquela pessoa embora da igreja? Não aqui todo mundo é anjo, né, irmão? Aleluia, todo mundo curado. Mas eu já cheguei a alguns lugares que fui pastor, que pessoas me disseram: manda aquela pessoa embora da igreja, não aceite eles entrarem. E eu fiz uma pergunta de algo que eu vi há muitos anos atrás: o que é mais fácil ser curado? A orelha de Malco que foi cortada e saiu do corpo, ou a mão mirrada que mesmo mirrada estava no corpo? Claro que Jesus tem poder de curar as duas, mas o que é mais fácil? Alguém que está perto ser curado ou alguém que foi para longe? Porque é melhor com problema dentro da igreja onde o rio está correndo do que fora dela. Porque é melhor estar às vezes se esforçando para caminhar, mas está aqui, do que está do lado de fora. Mas nós temos pessoas que querem mandar os irmãos para longe. Está que nem o filho mais velho na casa do pai, dizendo: pai, o senhor está recebendo esse filho pródigo aí, e eu? E o pai está dizendo: agora não é você, se alegra. Agora não é sobre você, nem tudo é sobre você. Você não é o centro da vida cristã. O centro da vida cristã é a alegria do pai, a vontade do pai, a casa do pai, as coisas do pai. E o filho mais velho, representando os fariseus e os religiosos, estava dizendo: não aceita ele, se o senhor deixar ele entrar eu vou embora. E termina a parábola de Lucas 15, do filho pródigo. O filho mais velho do lado de fora, o filho mais novo do lado de dentro, e o pai na porta dizendo: entra. Que loucura, irmãos. Aquele que estava perdido, que tinha tudo para morrer, voltou. E quem estava dentro estava perdido. Esteja onde o rio de Deus está. Não mate ninguém, não condene ninguém, cuide das suas raízes, deixa Deus nos tratar. Cada um de nós está num processo, mas é melhor ter alguém aqui dentro ouvindo o evangelho do que do lado de fora ouvindo tantas coisas. Quantas vezes eu já aconselhei pessoas dizendo: meu irmão, caiu, mas não sai do caminho. Fica firme, vem, não deixa de estar conosco, vamos junto aqui, porque se você continuar no caminho, mesmo caído, alguém vai passar por aí e vai te levantar. Deus vai usar alguém para te estender a mão, para botar a mão na tua cabeça, para liberar uma palavra sobre a tua vida, e você vai voltar a andar no caminho. Meu Deus, nós temos que entender. Eu só estou aqui hoje porque Deus foi lá no mundo e pegou o que era pior e trouxe.
Eu lembro de um dia em que Deus estava falando com sua igreja através de uma profecia, dizendo: vocês me rejeitaram, só que eu buscarei os que estão do lado de fora e trarei para o altar da minha casa, para que vocês entendam que sou eu que levanto e eu que faço, que a glória é minha, não é de vocês, que a obra é minha e não é de vocês. Nós precisamos entender, é melhor estar aqui. O rio está correndo, as águas estão aqui. Salmo 46, a Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Em segundo lugar, como seremos restaurados? Tenha coragem de remover as cinzas do teu altar. O que é cinza? Cinza é aquilo que um dia já queimou, mas não queima mais. É aquilo que não serve mais. Está ali, mas não serve mais. Pegou fogo um dia, mas já não queima. Precisa tirar a cinza para que o fogo volte outra vez. Cinzas são pessoas que vivem em função do passado. Ah, mas lá em 1930 a igreja era daquele jeito. Só que já passou, irmão. Não vai voltar. Nós não vamos fazer uma viagem no tempo e voltar lá para trás. É daqui para frente, é hoje, é agora, é este culto, que pode ser o último momento em que nós estaremos adorando a Deus. Levítico 6, 12 e 13. Antes do fogo arder no altar, Deus estava mandando eles tirarem as cinzas velhas. Meu Deus. Porque se não tirasse a cinza, não haveria fogo. O que é que tem te impedido de queimar outra vez? De ser tocado outra vez? Porque para ser curado precisamos estar onde o rio de Deus está correndo, aonde Deus está se manifestando. Mas em segundo lugar, temos que olhar para nós e dizer: eu não sou Israel ainda, eu sou Jacó. Eu preciso que o Senhor me toque, mude o meu andar, mas me transforme em um novo homem e uma nova mulher. Meu Deus. Quem quer ser curado nas suas raízes? Aleluia. Tire as cinzas. Pare de viver de um passado que já passou. Para de viver das sombras de algo que não volta mais. Diga: Deus, o Senhor é Deus de coisas novas, e eu quero viver coisas novas. Se não me falha a memória, Levítico capítulo 26, o verso 13, Deus estava dizendo ao povo: eu vou abençoar vocês de tal maneira que para que vocês possam receber o que é novo, vocês vão ter que tirar o velho. Tirar a colheita velha para que a colheita nova venha, para que ela tenha lugar. Deus está falando conosco: já é tempo de tirar o velho, de deixar o passado e começar a tirar a cinza do altar, para que a glória de Deus se manifeste e as raízes sejam curadas. Quer ser curado nas tuas raízes? Tenha coragem de entrar 1000 côvados mais. Ezequiel 47, a visão do profeta é que o homem estava o chamando para entrar um pouco mais naquelas águas. Águas que davam sobre os tornozelos, sobre os joelhos, sobre os lombos, sobre os ombros, mas ao ponto de estas águas agora serem somente águas que possam ser atravessadas a nado. E o homem estava chamando o profeta: vem, mais 1000, entra um pouco mais. Quer ser curado nas tuas raízes? Tenha coragem de ir mais profundo em Deus. Tenha coragem de mergulhar no rio. Tenha coragem de dizer: Deus, se o Senhor está me chamando, eu não vou fugir mais. Ezequiel é profeta, mas Ezequiel está de fora das águas.
Ezequiel é obreiro, mas Ezequiel está do lado de fora das águas. Ezequiel vê as águas saírem debaixo do altar do Senhor pelo lado oriente, mas ele está olhando a água correr, e do lado de fora, e o anjo ou o homem estava dizendo: vem, Ezequiel, eu não te quero fora das águas, entra um pouquinho mais. Ezequiel, enquanto tu está com as águas no tornozelo, tu ainda pode escolher. Enquanto as águas estão nos joelhos, tu ainda pode voltar. Enquanto as águas estão nos lombos, tu ainda tem oportunidade. Mas quando tu entrar 1000 côvados mais, são as águas que te levarão, Ezequiel. Não é mais a tua vontade, é a vontade das águas. Não é mais o que tu quer, Ezequiel, agora é as águas. E a Bíblia diz, 47 de Ezequiel, que onde as águas passavam, as árvores frutificavam. Aleluia. Deixa a água do Espírito Santo passar. Ouça a voz de Deus te chamando: vem, vem para perto, entra. Isaías 55:6, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está nos chamando. Vem para mais perto, mergulha um pouco mais. Deixa eu curar as tuas raízes, deixa eu te restaurar. Deixa eu tratar no teu interior e te fazer o homem e a mulher que eu chamei. Segundo o livro dos Reis, o capítulo 5, a Bíblia diz que havia um general de exército que tinha lepra, Naamã, que vai buscar cura no profeta. O profeta não lhe atende, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele briga, ele lembra dos rios da sua cidade, Abana e Farpar. Ele não quer saber. Eu pensei que ele viria sobre mim e colocaria a mão sobre mim e eu seria curado. O problema foi que ele imaginou 1001 situações, mas não queria obedecer. Os servos olham para ele e dizem: meu senhor, o que tu vai perder obedecendo o profeta? Já veio até aqui, por que não mergulhar? Mergulhou 1, não aconteceu nada. Mergulhou 2, 3, 4, nada. 5, 6, nada. Na 7ª vez, quando levanta das águas, a lepra foi embora. O problema é que nós esquecemos que o milagre só vai acontecer no 7º mergulho. E nós queremos brigar com Deus, argumentar e dizer: mas não é na 5ª, Senhor. Pai, por que não é um mergulho só? E tem coisa que Deus vai mandar e não vai perguntar para nós o que nós achamos. É só para testar nossa obediência. Abraão, pega o teu único filho a quem tu amas, sobe o Moriá e oferece-o a mim a sacrifício. Espera aí, Senhor, mas o Senhor não aceita sacrifício humano? Mas o Senhor nunca me pediu isso. Abraão, não te perguntei o que tu achava, Abraão. Vai lá e faz. Subiu, Deus proveu para si o cordeiro. E agora Deus sabe o que está no coração de Abraão, e Abraão também sabe que Deus é prioridade. Deus faz promessas e as cumpre. Não questione Deus. Deixa Ele ser Deus. Tenha coragem de dizer: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, mas me leva mais profundo. Faça a tua vontade, mas não me deixa do lado de fora das águas. Jesus, vai doer, mas trabalha neste coração. Do jeito que o Senhor quiser, da maneira como o Senhor achar melhor. Diga para o Senhor: eu não vou brigar, eu não vou retalhar ninguém, eu não vou questionar o céu, eu só quero mergulhar um pouco mais. Quer ser curado? Quer ser curado nas tuas raízes? Então diga para o Espírito Santo: me leva mais profundo. Em quarto lugar, para nós orarmos, para que sejamos curados nas nossas raízes, temos que estar dispostos a arrumar o nosso altar. Primeiro, estar no lugar onde as águas passam.
Segundo, remover as cinzas do altar. Terceiro, mergulhar um pouco mais em Deus, até que as águas nos levem e a vontade dele seja feita. Mas em quarto lugar, precisamos colocar em ordem o altar espiritual das nossas vidas. A raiz será curada quando nossa comunhão com Deus for verdadeira. As raízes serão restauradas quando a nossa aliança com Deus for uma aliança de alguém que não quer o que Deus tem, mas quem Deus é. Alguém que quer um compromisso verdadeiro com o céu e com a presença de Deus. Que abre mão de qualquer coisa para que a presença de Deus esteja. Se suas raízes fossem medidas, a saúde das suas raízes fossem medidas pela sua capacidade de renunciar por amor a Jesus, você seria alguém curado. Pessoas que não renunciam por amor ao Evangelho são pessoas que não serão curadas. Organiza o altar. Altar é coisa de quem tem prioridade com Deus, tem Deus como prioridade. Altar é coisa de quem quer oferecer a Deus sacrifício. Ninguém vai pedir dinheiro para você, fique tranquilo. Deus, Ele te quer por inteiro, não só o teu bolso. Ele te quer por completo. Não é dizer, Senhor, está aqui tudo que eu planejei, assina aqui. Não, é dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu sempre sonhei isso, mas o que o Senhor quer? De olhar para o céu e dizer o que Jesus disse: seja feita a tua vontade. Você pode dizer isso aos céus? Está doendo, mas seja feita a tua vontade. Eu quero altar. Está difícil, mas eu não abro mão do altar. É doloroso, mas eu quero continuar com o altar. Eu não abro mão do altar com o Senhor, porque o altar com o Senhor é o altar onde eu tenho comunhão, relacionamento, intimidade. É ali onde eu entro fraco e saio restaurado. É ali onde eu entro caído e saio levantado. É no lugar do altar onde Ele corta, nos poda, trabalha em nós, escava ao nosso redor e nos coloca o remédio que precisa. Se os irmãos lerem a história de Abraão, os irmãos vão perceber que houve um tempo na vida de Abraão que ele fica sem levantar o altar. Mas no capítulo 13, se não me falha a memória, a Bíblia diz que depois dele deixar o seu sobrinho Ló para trás, quem não tem altar sempre fica para trás. Abraão segue e ele vai até os carvalhais de Manre e edifica um altar ao Senhor. Eu lembro que eu li esse texto bíblico algumas vezes e fiquei perguntando por que ali, depois de tanto tempo. E Deus me fez olhar para aquela palavra, carvalhais de Manre, o carvalho, que demora para crescer, porque ele não cresce para cima primeiro ele cresce para baixo. Suas raízes são raízes profundas, porque ele será uma grande árvore, será uma árvore firme, porque suas raízes o sustentarão. O lugar do altar, o lugar das raízes fortes. O lugar do altar, o lugar onde as raízes sustentam as árvores. O lugar do altar, o lugar onde há firmeza em Deus. Fique de pé nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Esteja disposto a abrir mão de qualquer coisa que impeça a unção de Deus descer sobre a sua vida. E a comunhão dos céus serem uma comunhão real. 1 Reis 18, antes que o fogo descesse, Elias teve que organizar o altar e colocar as coisas em ordem. Para que Pedro pudesse seguir Jesus, ele teve que largar as suas redes. Abraão, para que pudesse voltar a levantar o altar, teve que deixar Ló. E a pergunta que eu lhe faço é: o que você tem que abrir mão hoje
para colocar de novo o altar em ordem e as tuas raízes serem curadas, restauradas. Deus está nos chamando, dizendo a nós: eu não quero alguém mais que ocupe um lugar, mas não seja curado. Eu não quero folhas, eu quero raízes curadas e frutos saudáveis. Coloque a tua mão no teu coração. Darabakamantobiasai. Delu vasi que amantocou se amatai. Sharabakatoya samanakia hasaya. A tua palavra diz, ó Deus, que nós não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito intercede por nós. Venha sobre nós nesta noite, Espírito Santo. Nós estamos no primeiro dia desta campanha dizendo: Senhor, nós queremos ter raízes curadas, para que o fruto seja para a tua glória. Beia suki amanda hasiefo deruva sevaki atobianasai sharabakamantobyanasuya. Em o nome santo de Jesus, vem sobre nós, escava as nossas raízes, traz para fora o que está dentro, e nós pedimos: cura-nos, cura-nos, ó Deus. Ebaio kedai, shakenuva sewei kerebefodiasai, eribataya suki emahadara sobi aragadasai, katamanturiva selebekidiri hosai. Ai que sushei queima, eniosu kitai, amanu hosamahati aso, arakantumi anahatsasure bashitaya. Restaura-nos para a tua glória. Aleluia. Abrace alguém nesta noite, abrace alguém. E ore pelo teu irmão agora e diga: Senhor, cura as raízes do meu irmão. Cura as raízes do meu irmão. Shebakei asubiakemai. Ele viu samai kerevasu kebatoe. Namakosia vashio rebasi. Teremani que o subia que matue yasu, derabai que sobe a sorebaki, tei que su shebraki de yasu, aramakama sobe anakede, e erevasureci, o que matui vasorebakentue. As águas do Espírito estão fluindo e lavando. O rio está aqui. Deus está nos chamando. Vem, vem para águas mais profundas. Sebarakaya sob anagai. Aroshitaki oforebasu. Amai ki osore kerebaya. Aleluia, aleluia, aleluia. Comece a glorificar a Ele. Comece a exaltar o nome dEle. Exalte o nome daquele que está aqui para nos curar nessa noite. Receba de Deus graça. Receba de Deus ânimo. Receba de Deus nessa noite a cura. Eba kenio samia quieto. Xarabacosia mantuliva sei que for. Abaquena rasu eribacamanto. Em o nome de Jesus. Se você pode, levante a tua mão e diga: cura-me, ó Deus. Cura-me, ó Deus.
cura minha casa, cura minha família, cura as minhas raízes.